Vamos embora para um resumaço da rodada, a rodada mais perfeita da história. Todos os cálculos aqui, tá? Nova tabela planejada, agora com a planejada dos outros também. A gente não satisfeito em fazer a nossa tabela planejada, vamos fazer a dos outros também. Análise dos resultados da rodada. Vamos embora, eu sou Gabriel Amaral, eu sou jornalista, sou tricolor. Deixa um like aqui embaixo, se inscreve aqui no canal também, que é muito importante. Se tiver ativado o hypar, dá uma olhada aqui embaixo. Se tiver hypar, você hype esse vídeo aqui, que é sempre uma moral também pra gente. Um abraço pra nossa querida audiência que acorda cedo pra ir trabalhar e sustentar esse Brasil, né? Enquanto os youtubers ficam gravando vídeo de madrugada. Mas um abraço aí pra galera que tá acordando às 5 horas, 6 horas da manhã e tá me assistindo depois de uma boa vitória contra o Mirassol. Belê? Vamos lá, tá? Rápido resumão da rodada aqui, que muitos jogos não nos interessam. A rodada foi boa até mesmo pensando em atrapalhar a vida dos rivais, né? Porque, enfim, Palmeiras ganhou, Flamengo empatou, 2x2 com o Flamengo e São Paulo, tomou um gol de empate no final, um pênaltizinho, mandrake, né? Enfim, em relação ao Flamengo, esse 2x2 aqui na Vila, né? Estranho ver o São Paulo jogando na Vila. E em relação ao Palmeiras, 2x0 no Santos, que é massacre, cara. Eu voltei ouvindo a live de pós-jogo de Fluminense e Mirassol, mas assistindo Palmeiras e Santos ali enquanto tava dirigindo, deixei ele do lado, dava só aquela olhadinha. Gente, mais de 30 finalizações, acho que fechou com mais de 30 finalizações o jogo, assim, o que o Gabriel Brazão agarra também é uma loucura, tá? Ir atrás do Gabriel Brazão não é uma loucura não, tá? Ó, terminou com 28-8 nas finalizações do Palmeiras. Goleiro do Santos, Gabriel Brazão. Eu, quando fiz uma pesquisa sobre Vitor Eudes, posso me alongar isso depois. Quando eu fiz uma pesquisa sobre Vitor Eudes, eu vi que o Gabriel Brazão era, tipo, o super goleiro da base do Cruzeiro. Então existe uma influência ali já também do Fábio, nessa situação aí pode existir. Então acho que seria um grande goleiro para substituir o Fábio no futuro, tá? Fica aí esse detalhe aí, até porque se for rebaixado, né, o Santos entrou no Z4. Um abraço pro meu amigo Felipe Noronha, que deve estar desesperado. O Vitória saiu do Z4 porque ganhou o Internacional em casa. O Internacional fazendo aquele campeonato merda que ele tenta ser rebaixado, mas ninguém deixa, né? O Vitória tá a 2 pontos, o Internacional só agora, o Santos entrou no Z4. Falando ainda de Z4, tá? Juventude e Fortaleza, eles seguem tentando parecer que vão ter uma reação. O Fortaleza tava ganhando do Ceará, tava indo a 31 pontos. Tava chegando, pelo menos, ali pra brigar. Tomou um gol de empate do Pedro Raul de cabeça. 29 pontos. Fortaleza vai tentar fazer o mal até o final do campeonato, mas acho muito difícil de escapar. Mesma coisa do Juventude, ganhou do Sport nessa rodada. Não que tenha sido muita coisa, é o famoso não fez mais do que a sua obrigação. O Juventude nas últimas 5 rodadas ganhou 2, né? Até tá pontuando mais do que eu esperava que pontuasse, mas num nível muito baixo para conseguir escapar. Tá 5 pontos nesse momento do Vitória. Fortaleza ainda tem um jogo a menos, né, nessa brincadeirinha aqui. Então pode ser que acabe subindo um pouco mais na rodada. Tem um Fortaleza e Galo. E aí chega a 32 pontos, entre mais na briga, mas tá difícil confiar no Fortaleza. Jogos que a gente não tá nem aí, né? Grêmio Cruzeiro, 1x0 Cruzeiro. O Cruzeiro segue sonhando com uma prioridade de Palmeiras e Flamengo na Libertadores e eles darem uma derrapada. E é nosso adversário domingo. Já vou falar disso, dos próximos adversários. Pra fechar a nossa briga, né? A nossa briga poderia ter o Corinthians, só que o Corinthians simplesmente perdeu pro Red Bull Bragantino um gol no último minuto. E com essa situação, o Corinthians que poderia estar com 45 pontos em 8º agora, empatado com o São Paulo, não sei se ficaria à frente, número de vitórias empataria, o saldo é muito parecido ele também. O Corinthians poderia estar realmente brigando por uma vaga na Libertadores, mas perdeu pro Red Bull. O Vasco poderia realmente estar brigando por uma vaga na Libertadores, tomou 3 do Botafogo. Um detalhe, porque esse jogo eu vi bastante coisa e já tinha visto do Vasco e São Paulo também. O Fernando Diniz, até hoje, ele é um excelente... Eu acho o Diniz um bom treinador. Excelente não, mas acho um bom treinador. Não, a minha questão pessoal e tal não interfere na minha análise sobre ele. O Diniz é um cara genial, só que ele às vezes é genioso, né? E isso acaba sendo um problema. Mas o ponto central é o seguinte. Gente, 10 do segundo tempo, teu time tá perdendo de 1x0. Não tá jogando tão bem, mas ainda tem jogo. A partir do momento que com 10 do segundo tempo você desmonta teu time e faz teu time defender com 2 ou 3 o contra-ataque, você tá muito mais perto de levar uma goleada de um rival do que de você ganhar um jogo, conseguir um empate de repente. É por isso que o Diniz tem um desempenho tão ruim em clássico. E aí o 3x0 é muito em função disso também.
outro resultado ótimo pra gente. Então, assim, a derrota do Vasco foi ótima pensando em Libertadores. Porque se o Vasco vai a 45, estaria 5 pontos da gente nesse momento, ainda tá ali, e assim como o São Paulo tá e tal. Mas qual que é o lado bom aqui? A gente abriu 8 pontos da 9ª colocação. E hoje, o 7º tá indo pra Libertadores, mas tem uma chance considerável do 8º ir. Qual que é essa chance considerável? 2, né, no nosso caso só interessaria o Cruzeiro, mas enfim, 2 dos 4 times que estão na briga pela Copa do Brasil podem abrir um G8, ou o Fluminense ou o Cruzeiro. Então, o Vasco e São Paulo tem que brigar mesmo, até o Corinthians por essa 8ª vaga que pode acabar pintando uma 8ª vaga de Libertadores ali também no G8. E o outro resultado excelente foi o Atlético Mineiro ter dado uma sova de 3-0 no Bahia. Tem discussão de arbitragem e tal, mas eu não vou entrar nesse mérito aqui do jogo de lá. Mas o fato é que esse 3-0 já era esperado uma derrota. Eu mesmo falei aqui 200 vezes, o time do Bahia é um time de jogos dentro de casa, principalmente. É o melhor mandante do Brasileirão e tem uma campanha muito baixa como visitante. 3-0 ofende um pouquinho, né? O Fluminense ficou a 2 pontos do Bahia. Mas o resultado principal, é claro, foi a vitória do Fluminense contra o Mirassol. Essencial. Só 6 times venceram o Mirassol e a gente é um deles. Beleza? Então é isso. A tabela ficou dessa maneira, com o Fluminense a 2 pontos. Indo para o FMG, Instituto de Matemática, alguns números que são interessantes, tá? Eles projetam que 56 pontos tem 75% de chance de ir para Libertadores. Isso pensando na vaga de G7, tá? E o que quer dizer isso aqui? Quer dizer que diminuiu esse percentual. Esse percentual estava pertinho de 80%. A parte de cima começou a pontuar um pouquinho melhor do que era esperado de pontuar. Então, 75%, talvez a gente precise buscar os 57 pontos, né? Mas enfim, vamos ficar de olho nisso. E um número muito interessante também aqui de tabela do Brasileirão é quando você olha a tabela, o histórico recente, tá, do campeonato, que é a classificação das últimas 10 rodadas. As últimas 10 rodadas do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras ainda falta jogar um jogo, né? Tem um jogo contra o Santos. Não, é porque esse jogo aqui acabou depois, mas já foi computado com a vitória do Palmeiras. Palmeiras é o melhor mandante, com 20... O melhor mandante não, perdão. Palmeiras é o melhor time das últimas 10 rodadas com 22 pontos, depois vem o Fluminense. O Fluminense é o segundo melhor time no recorte recente do campeonato. Se você pegar o recorte do Zubeldia, o Fluminense é o segundo melhor time do Campeonato Brasileiro. Isso é, sim, muita coisa. Como mandante, o Fluminense está na 4ª posição, 37 pontos, 2 atrás do Bahia. Só 3 derrotas, só 10 gols sofridos como mandante. Campanha muito boa. Óbvio, como visitante é muito ruim. E eu falo isso rodada sim, rodada não. Vamos lá, tá? Minha tabela planejada padrãozinha aqui, que é para chegar a 56 pontos. O foco dessa tabela aqui é a gente conseguir chegar e se classificar pelo menos no G7, tá? Qual que é o objetivo aqui? Nesse jogo, a gente finalmente ficou positivo, tá? Nesse jogo, para chegar a 56 pontos, eu projetava um empate contra o Ceará na rodada passada, um empate contra o Mirassol nessa rodada. A gente perdeu um e ganhou outro, isso foi melhor. Fizemos 3 ao invés de 2 pontos, estamos com 1 ponto sobrando. Agora vem uma sequência onde eu não projetava nada, tá? Cruzeiro, Flamengo e Palmeiras. Eu não projetava nada nesses 3. O que vier é lucro. Agora, o que vier pode, né, salvar um pouquinho a reta final, que tem São Paulo, Grêmio e Bahia, que eu projeto 7 pontos. Então a gente está na pontuação positiva, tá? Neste momento, isso pensando em vaga na pré-Libertadores. Mas eu vos apresento a nova planejada, que envolve a vida dos outros também. Tcharam! Vamos lá, tá? Essa é a nossa querida tabela planejada da vida dos outros e da nossa vida. Achei o título muito grande, talvez. Qual que é a pegada aqui, tá? Pra eu te explicar. A gente vai prever dos 5 times que estão brigando, seja pela vaga direta, não tô botando o Mirassol nessa conta, seja pela vaga na Libertadores. Lembrando que o Bahia já tem 52 pontos, o Vasco já tem 42. Então, né? E eu vou colocar aqui, basicamente, eu vou fazer um tcharam aqui num pause e vai aparecer tudo preenchido já. A minha previsão sobre a dificuldade da tabela de cada um, tá? Daquele que tem 0 chance, por exemplo, Fluminense e Palmeiras no Allianz Parque, 0 chance, o Fluminense não tem nem chance de vencer, o que vier vai ser muito lucro, e vou nessa daqui,
pra ver, e isso vai mudando, tá? Isso vai mudando. Por exemplo, Fluminense e Palmeiras hoje é um jogo de quase zero chance, né? Ou quase impossível, zero chance, filho, eu vou decidir. Agora, chegou na rodada anterior, a gente tá sabendo que o Palmeiras vai poupar o time, já mudou pra um jogo fácil, pra um jogo médio. Essa aqui é fluida, você vai ter que assistir toda semana o vídeo. Então agora eu vou montar e quando eu estalar meus dedos, vai aparecer a tabela montada aí na tela. Pronto, tentei instalar o dedo com a mão esquerda e não consegui. Tá aí, cara. Não sou o dono da razão, mas acho que é nessa pegada aí, tá? A legenda tá logo aqui em cima, né? Pra você poder ler. Eu botei lá só as cores pra facilitar. Mas acho que o cenário do Bahia é um cenário, quanto mais verde, né? Verde, amarelado, ali tá o cenário mais positivo ele é, né? O Bahia, por exemplo, tem 3 jogos médios. Um jogo fácil, um jogo que é vitória obrigatória. E o outro, que é um jogo difícil. Eu acho que pro Bahia jogar contra a gente fora de casa é um jogo difícil, porque eles não ganham fora e a gente tá ganhando tudo em casa, né? Agora, só tem 2 times que eu boto quase que zero chance. E por que eu tô fazendo isso? Que é Fluminense... São os 2 jogos do Fluminense. Fluminense Cruzeiro, Fluminense Palmeiras fora de casa. E por quê? Porque o Fluminense joga muito mal fora de casa. O Fluminense tem um desempenho muito fraco fora de casa. E a gente tá falando... Deixa eu voltar aqui, ó, a classificação como mandante. A gente tá falando de Cruzeiro, que tem a 2ª melhor campanha como mandante. E do Palmeiras, que tem a 5ª melhor campanha, mas é semelhante à nossa aqui. A gente tá falando do líder do campeonato, né? Então, e o Flamengo eu nem botei quase impossível, porque aí eu acho que o Flamengo se torna um jogo difícil por conta do clássico, tá? Aí eu acho que o clássico dá uma igualada, igual tipo São Paulo e Corinthians. São Paulo e Corinthians, você vê que eu botei diferente o Corinthians fora de casa do Vitória. O Vitória pra mim é mais difícil pro São Paulo, por exemplo. Só que o Corinthians dá uma igualada, tem uma questão de clássico aí também. Me impressionou o quão fácil é a tabela do Bahia, eu já venho falando isso há um bom tempo. Por outro lado, se eles chegarem também na última rodada precisando de vitória, o jogo é aqui, facilita pra gente. Me deu uma impressionada também o quanto que a tabela do Botafogo tem jogos muito fáceis, tá? O Sport em casa, o Grêmio em casa, o Fortaleza em casa são jogos fáceis e jogos vencíveis, como o Vitória fora. O Vitória não é um excelente mandante, deixa eu ver aqui, o Vitória como mandante 11º como mandante, né? Salva um pouco a campanha, mas, né? E aí você pode se perguntar, pô, Gabriel, mas por que você botou o Cruzeiro pro Botafogo, você botou o Cruzeiro fora como um quase impossível e pra gente você botou zero chance? Porque o nosso desempenho fora de casa é muito pior do que o do Botafogo. Olha só isso aqui, ó. Visitante, classificação como visitante. O Botafogo é o 4º colocado como visitante, 22 pontos. A gente é o 11º com 13 pontos. A gente fez 9 pontos a menos fora de casa que o Botafogo. Então é natural que o jogo fora de casa seja mais difícil pra gente, entendeu? Do que é pra eles. Agora, tá a mostra aqui que a nossa tabela hoje é consideravelmente a mais difícil, a mais complicada. A gente olha pra nossa tabela e a gente não bate na mesa garantindo que a gente ganha nenhum jogo, talvez o do Bahia na última rodada. Lembrando, isso tudo é fluido, tá? Por exemplo, o Atlético Mineiro aqui na última rodada do Vasco tá sendo considerado que o Atlético Mineiro não cai. E que provavelmente ele vai chegar nessa última rodada, no máximo brigando por uma vaga de Sula, que ninguém se importa muito. E aí, ou seja, esse último jogo aqui, pode ser que o Atlético Mineiro já esteja todo mundo de férias, adiante as férias e se torne uma vitória obrigatória, se torne uma vitória bem possível, um jogo fácil. É a mesma coisa do Mirassol, tá? O Mirassol na última rodada no Rio de Janeiro, pode ser que mande time reserva, facilite, vai fazer o churrasco da comemoração. Não acho tão possível isso não, mas enfim, vocês entenderam. Então, tem contextos aqui. Esse jogo do Internacional pode se tornar muito difícil pro Vasco. Por quê? Vou voltar aqui pra fechar no do Vitória do São Paulo e a gente fechar o vídeo. O jogo do Vitória contra o São Paulo, que hoje tá aqui como difícil, pode se tornar... Aliás, eu acho que para no difícil aqui. Eu já tô considerando que na última rodada o Vitória pode estar brigando pra não cair. E aí, meu amigo, um time que tá brigando pra não cair, que é a última rodada, ele tá jogando em casa, a torcida tá lá e tá pressão e tá absurdo. Esse jogo se transforma. O do Botafogo, eu tô achando que o Fortaleza cai antes da última rodada. E aí, uma última rodada no Newton Santos contra o Fortaleza, com o Fortaleza já rebaixado, vira até vitória obrigatória. Tá? Mas aí pode ser que o Fortaleza ainda tenha chances. E se ainda tiver chance, como o jogo do Cruzeiro. Eu botei aqui quase impossível. Se o Cruzeiro estiver realmente disputando o título na penúltima rodada, é zero chance.
Então essa tabela é fluida, mas eu acho que ela vai ajudar a gente a olhar para essa sequência final de campeonato, beleza? Deixa o like aqui embaixo, se inscreve aqui no canal se gostou, se não gostou do vídeo, comenta aqui. Tamo junto, até a próxima, valeu!